Dominum vobiscum. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, aceitam um cordial abraço amigo de sempre, Jonas Varela. E nós acompanhe nossos vídeos no varelajonas71@gmail.com e no Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura do segundo livro dos Reis, contando tudo, primeiro Reis e segundo Reis. Nós estamos na sexta parte aqui, no segundo livro dos Reis, na sexta parte. Eliseu, discípulo de Elias, né? No seu capítulo 6 hoje. Faremos a leitura, continuaremos a leitura do segundo livro dos Reis no seu capítulo 6, né? No nosso vídeo de hoje. Capítulo 6 em todos os seus 33 versículos, né? Então vamos à leitura de hoje. Primeiro tópico. Deus se manifesta entre os pobres. Os irmãos profetas disseram a Eliseu: como o Senhor pode perceber, o lugar onde estamos morando com o Senhor é muito pequeno para nós. Vamos até o Rio Jordão e cada um de nós pegará um tronco para construir aí uma casa. Eliseu disse: podem ir. Um deles pediu: por favor, venha com os seus servos. Eliseu respondeu: eu vou. E foi com eles. Chegando ao Rio Jordão, começaram a cortar madeira. Um dos irmãos estava cortando um tronco e o machado caiu na água. Então ele gritou: meu senhor, era um machado emprestado. O homem de Deus perguntou: onde é que o machado caiu? O irmão mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho de árvore, jogou no lugar e o machado boiou. Eliseu disse: pegue o machado. O homem estendeu a mão e pegou o machado. Segundo tópico. O profeta na vida política. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Numa reunião com seus oficiais, ele determinou: vamos fazer uma emboscada em tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel: cuidado com o tal lugar, porque os arameus estão acampados aí. O rei de Israel mandou seus homens para o lugar que Eliseu lhe havia indicado. Eliseu avisava e o rei tomava precauções, e isso aconteceu várias vezes. O rei de Arã ficou perplexo com isso, convocou seus oficiais e perguntou: digam-me, quem de nossos está nos traindo junto ao rei de Israel? Quem dos nossos está nos traindo junto ao rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: não é nenhum de nós, senhor meu rei. É Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no quarto de dormir. Então o rei ordenou: vejam onde ele está, que eu o mandarei prender. Então informaram: Eliseu está em Datã. O rei mandou para lá cavalaria, carros e poderosa tropa que chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu madrugou para sair e viu que o exército estava cercando a cidade com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu rezou: Javé, abre os olhos do meu servo para que ele possa enxergar. Javé abriu os olhos do servo e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Quando os arameus desceram contra ele, Eliseu pediu a Javé: atrapalha a vista desse pessoal. E Javé atrapalhou a vista deles, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu disse para eles: não é este o caminho, nem a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram em Samaria, Eliseu pediu: Javé, abre os olhos deles
para que enxerguem bem. Javé abriu os olhos deles e eles começaram a enxergar. Estavam no centro de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel perguntou: Devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: Não os mate. Será que você iria matar gente que você não aprisionou com sua espada e seu arco? Dê-lhes pão e água para que comam e bebam, e depois voltem para o seu senhor. O rei lhes preparou um grande banquete. Eles comeram e beberam, depois o rei os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E os bandos arameus não fizeram mais incursões no território israelita. Terceiro tópico. A salvação vem através dos marginalizados. Tempos depois, Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Então houve grande fome em Samaria. E o cerco foi tão duro que um jumento chegou a valer 900 gramas de prata e 60 gramas de raízes custava 60 gramas de prata. O rei de Israel estava passando pela muralha e uma mulher gritou para ele: Socorro, senhor meu rei. Ele respondeu: Se Javé não socorre você, onde vou achar auxílio para salvá-la? Na eira ou no lagar? Depois o rei perguntou: O que está acontecendo? Ela respondeu: Esta mulher aqui me disse: Traga o seu filho aqui para o comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Agora entregue seu filho para nós o comermos. Mas ela escondeu o filho dela. Quando o rei ouviu o que a mulher dizia, rasgou as próprias roupas. Aconteceu que o rei estava andando sobre a muralha e todos puderam ver que ele estava usando um cilício. Então o rei disse: Que Deus me castigue se Eliseu, filho de Safate, ainda hoje estiver com a cabeça em cima dos ombros. Enquanto isso, Eliseu estava sentado em casa com os anciãos. O rei mandou um mensageiro na frente, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês vão ver como esse assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Cuidado! Quando ele chegar, tranquem a porta e não o deixem passar. Não será o barulho dos passos do senhor dele que vem logo atrás? Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: Essa desgraça vem de Javé. O que mais posso esperar de Javé? O texto deixa claro que os profetas levam vida de pobre, sem maiores recursos, casa pequena, machado emprestado, e é através dessa pobreza que Javé se manifesta trazendo a vida. O texto mostra que o profeta está profundamente inserido na vida política do seu povo, inclusive em questões de espionagem internacional. Além disso, ele sabe criar estratégias e tomar decisões diplomáticas para evitar conflitos maiores. Na situação desesperadora, a angústia leva as pessoas a atitudes selvagens, como essa mãe que devora o próprio filho. Nesse momento, o profeta reabre o caminho da esperança, mostrando caminhos de vida. E a libertação vem justamente daqueles que nada mais têm a perder. É a partir dos marginalizados, isto é, daqueles que nada mais podem esperar do status quo, que se organiza o movimento para encontrar alguma saída. Surge então a novidade de Deus. A solução encontrada, porém, não será a libertação que Deus quer.
se a vida não for repartida com todo o povo. Assim nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, a leitura do capítulo 6 do segundo livro dos Reis, que é o 12º livro do Antigo Testamento, e o 7º livro histórico, contando separadamente primeiro Reis e segundo Reis. Então, no próximo vídeo nós continuaremos a leitura do segundo livro dos Reis, já no seu capítulo 7, não é? No seu capítulo 7. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.